Convido você a ler o texto comigo de Marcos capítulo 6, versículos 1 a 11. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada e estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Jesus estava na sua cidade, na cidade que ele cresceu, não na cidade que ele nasceu. Ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Jesus estava na sua cidade e ali ele pregava, anunciava o reino de Deus e teve reação. A sua fala, a sua pregação, nesse recorte que lemos, converge para ele 3 situações interessantes. Familiar, sua família estava ali. Geograficamente estava na sua terra e espiritual ele estava falando das coisas do reino de Deus. E dentro desse contexto, as pessoas têm reações diferentes. O próprio Jesus também teve a dele. Alguns dos seus ouvintes reagiram com admiração. Esse homem fala como quem tem autoridade. Esse homem aí sabe o que fala. Eu creio que havia impacto quando Jesus falava. Aquelas pessoas sentiam que tinha verdade, que tinha vida. Sentiam que tinha Deus naquelas palavras. Por outro lado, pessoas da sua família ficavam escandalizadas. E boa parte da cidade rejeitou a Jesus, a ponto dele ficar admirado da incredulidade das pessoas e não poder fazer os milagres que ele podia fazer e tinha intenção de fazer. E também, Jesus ali mesmo dá uma ordem para os seus discípulos, e é nesse ponto que eu quero entrar, quando ali mesmo Jesus sai para outros povoados e orienta os discípulos. Escute bem a orientação que Jesus deu. Jesus disse o seguinte: não leve túnicas, não leve roupa sobrando, não leve comida, não leve reserva nenhuma, vá e anuncie o reino de Deus em todas as cidades que vocês entrarem, que vocês forem encontrando, vão anunciando. E tem uma coisa, se alguém te acolher, ótimo, se não te acolher, tranquilo também. Se as pessoas receberem a tua mensagem, ótimo. Se não receberem, sacuda a poeira, tire a poeira do seu pé e vá embora. Vá para outra cidade e continua a sua missão. Nesse pedaço eu quero trazer uma palavra para você. O importante nós lembrarmos, é muito crucial nós lembrarmos que Jesus tinha passado por uma cidade que o tinha rejeitado. Uma cidade que não recebeu bem a sua palavra, não recebeu bem a sua presença, não recebeu bem o seu ministério. E agora Jesus manda os discípulos e eles vão ter uma experiência também de ir para as cidades anunciar aquilo que Jesus estava anunciando, fazer aquilo que Jesus estava fazendo.
Mas os discípulos acabaram de ver o próprio Jesus sendo rejeitado, o próprio Jesus sofrendo o impacto da incredulidade, o próprio Jesus sendo injustiçado na perspectiva ou na avaliação das pessoas. E Jesus então manda os discípulos exatamente no contexto como aquele. O interessante, eu quero pedir a sua atenção para isso, que quando Jesus diz para os discípulos, sacuda a poeira de quem não receber a sua palavra, deixa tudo para trás. Num outro texto de Mateus, Jesus completa essa informação e diz o seguinte: vai ter julgamento para essas pessoas que não receberem essa palavra. As pessoas que rejeitarem a palavra que vocês vão levar, eu vou julgá-las no último dia. Vai ser rigoroso o meu julgamento para com essas pessoas, com essas cidades que não quiseram ouvir a palavra. Ok, qual é o ensinamento dessa palavra para os dias de hoje? O ensinamento eu quero trazer para você com muito temor e tremor, para que você entenda. Em primeiro lugar, não basta nós acharmos a palavra de Deus legal. Não basta nós sabermos que Jesus tem autoridade. É preciso que haja um entendimento de que Ele é o Filho de Deus para mudar as nossas vidas, para impactar as nossas vidas. A palavra de Deus, o poder de Deus, não é apenas para ser um entretenimento, não é para ser apenas um show. Não, muitas pessoas que seguiam Jesus queriam ver milagres. Não é apenas para suprir necessidades imediatas de comida, curar uma enfermidade. Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas o que Jesus mais queria fazer e o que Ele mandou os discípulos fazerem foi anunciem a chegada do reino de Deus. Isso era muito importante, porque com a chegada do reino de Deus havia esperança. Com a chegada do reino de Deus havia motivos para festejar a vida. Com a chegada do reino de Deus havia motivos para as pessoas acreditarem num futuro melhor. Elas podiam suspirar e, acima de tudo, engrandecer o nome do Senhor. Mas isso não estava acontecendo como deveria acontecer. A questão que eu coloco aqui para você é que se nós sabemos que é chegado o reino de Deus, que já chegou, há muitos anos já chegou esse reino para nossas vidas, eu preciso ter uma reação que vá alegrar o coração de Deus. Eu não posso criar uma admiração em Jesus de incredulidade, de ficar admirado da minha incredulidade, de ficar admirado de tantas coisas que estão bem diante de mim e mesmo assim eu não acredito, eu não vivo, eu não recebo, eu não me submeto a uma transformação da palavra de Deus. E quando Jesus manda os discípulos e ele fala, quem não receber vai ser julgado no último dia, isso é muito profundo por dois motivos. Primeiro, para quem está anunciando, que eu vou já explicar essa parte que se aplica às nossas vidas. E segundo, é muito importante porque aquilo que vem de Deus para a minha vida, eu tenho que ter uma responsabilidade de resposta. Eu preciso responder. E se eu não respondo conforme é para responder, por que eu tenho que responder devidamente enquadrado dentro da palavra de Deus? Por quê? Porque a palavra de Deus anunciada, ela tem a perspectiva do retorno. Precisa gerar alguma coisa. Por isso que em Isaías fala que a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem que voltar para o fim que foi proposto. Então, se não volta, quebra-se uma regra de Deus. Pelo ângulo que Jesus analisa a parte dele, naquele contexto, ele fica admirado da incredulidade. Por quê? O que ele estava apresentando era o suficiente para as pessoas crerem nele. E se Jesus se admirar da incredulidade nossa hoje? E se tudo que tem sido apresentado por Jesus, tudo que nós temos, isso não causar em nós um impacto a ponto de eu ceder, a ponto de eu me submeter ao Senhor, como que o Senhor vai avaliar a minha resposta, a minha reação?
Pense sobre como você reage diante da palavra de Deus. Como você reage diante do anúncio do reino de Deus. A chegada do reino de Deus quer dizer que nós não estamos mais sós. Quer dizer que nós recebemos o reforço celestial. A chegada do reino de Deus é a chegada de tudo aquilo que nós precisamos para ir bem. Eu quero ir para o segundo momento dessa mensagem, que é quando Jesus fala para os discípulos irem nos povoados, e o povoado que não receber a palavra, ele vai bater a poeira do pé, tirar a poeira e ir embora, vai para outra cidade. O que isso significa? O que isso é para os dias de hoje? O que isso representa para mim e para você? É muito lindo o que Jesus fala com os discípulos. Havia uma prática cultural e também religiosa, quando os judeus passavam por alguma terra que pertencia a um deus pagão, a um povo que servia a um deus pagão, ou um território que tinha algum altar, algum totem, alguma coisa que representava a religião pagã, ao terminar de atravessar aquele trecho, eles sacudiam a poeira, batiam a poeira dos pés e seguiam então adiante. A ideia era não levar nenhuma partícula de um deus estranho. A ideia era não levar nenhuma contaminação para a sua religião, para a sua terra, nenhum resquício de um deus estranho. E eles entendiam que aquilo ali era uma blasfêmia, era uma impureza que estavam levando para a sua terra. Então eles batiam a poeira, deixavam para trás. E Jesus coloca uma outra interpretação, Jesus coloca um outro entendimento nesse texto, mas que é de grande importância para os dias de hoje, inclusive. Os discípulos tinham a missão de ir para a cidade e anunciar o reino de Deus. Era o maior propósito da vida deles. Jesus não veio apenas curar as pessoas, Jesus não veio multiplicar comida, isso aí foi apenas consequência, foi apenas sinais de que ele era poderoso. Ele atraía as pessoas com isso, mas o maior interesse de Jesus era pregar a palavra. Por isso que as pessoas que vão atrás de bênçãos, de sinais e querem receber essas coisas e ficam só nisso mesmo, elas estão ficando com a periferia da bênção de Deus. Porque a bênção central é a palavra que fortalece a nossa fé, que nos leva para o coração de Deus. Quando a pessoa fica só ali em busca dos sinais, de maravilha, correndo atrás disso, daquilo, outro, ela perde o entendimento do principal. Pois bem, naquele tempo era assim e hoje é assim também. A maior parte das pessoas transitam pela marginalidade da fé. Ficam pegando ali as migalhas da fé. Na verdade, a parte central da fé está na palavra. Isso é bíblico. O próprio Jesus queria que as pessoas percebessem isso. Tanto é que o próprio Jesus e a Bíblia está cheia disso, em falar da fragilidade das pessoas por não ouvirem a palavra de Deus, por não dar ouvido, por ouvir e não praticar. Então, a palavra de Deus sempre foi colocada como uma sustentação. Então, quando a pessoa vai só atrás dos sinais, ela perde a centralidade, perde o músculo espiritual mais forte que há no reino de Deus. Vamos seguir adiante aqui no nosso entendimento. Quando Jesus fala para os discípulos levarem a palavra, aquela era a maior de todas as missões. Aquele era o maior propósito na vida deles. Só que ao levar aquilo que os discípulos estavam empolgados, aquilo que os discípulos estavam acreditando, aquilo que os discípulos estavam envolvidos, aquilo que os discípulos estavam vivendo, era tudo que eles tinham. Por isso que Jesus disse: não levem nada. Não leve nenhuma muda de roupa, nenhum outro chinelo, não leve botija, não leve nada. Vão só com a roupa do corpo. Por quê? Porque o mais importante que eles estavam levando era a mensagem. E a mensagem era tão importante que eles seriam cuidados por Deus. Eles precisavam viver e experimentar essa mensagem. Se é chegado o reino de Deus, então o reino de Deus vai cuidar de mim. Alguém vai me dar uma roupa quando eu precisar. Eu vou encontrar água na hora que tiver sede. Eu vou encontrar uma sombra quando precisar descansar. Com isso, Jesus estava dizendo: se é chegado o reino de Deus, vivam isso. Vocês vão anunciar algo que precisam viver, experimentar. Agora, eu quero que vocês peguem
esse próximo ensinamento que eu quero colocar aqui, que é a parte central, é o coração dessa mensagem. Quando Jesus diz, sacudam a poeira de quem não receber vocês e vão embora, vão para outra cidade. Queridos, aquilo que o Senhor coloca na nossa vida de maior importância, de maior grandeza, aquilo que o Senhor nos dá para viver. O que os discípulos tinham era mensagem, era tudo que eles tinham, como eu falei. Era isso que eles tinham. Aquilo que tomava de conta deles era o que eles estavam levando por obediência e por amor e por acreditar naquela mensagem. E quando uma pessoa não recebia aquilo, trazia muita tristeza, causava uma tristeza no coração dos discípulos, porque eles sabiam que estavam levando algo precioso, poderoso, melhor do que tudo que eles tinham. Aquilo causava uma frustração na vida deles. Como assim não vão receber a palavra? Como assim não vão receber a mensagem? Como assim? O reino de Deus é chegado, gente. Vamos vibrar, vamos dançar na presença de Deus. Vamos nos alegrar, vamos festejar isso. E vamos encher o nosso coração de esperança. Olha, e vamos buscar conhecer mais para que a gente possa se fortalecer e, enfim, ter uma vida nova. Nada disso. Alguns sim tinham essa reação. E Jesus já os preveniu de que nem todo mundo iria receber essa mensagem. Eu quero colocar 3 ensinamentos nesse ensino que Jesus dá para os discípulos, nessa orientação. O primeiro ensinamento, que mesmo seguindo na direção que Jesus nos manda, teremos frustrações. Mesmo quando eu caminho naquilo que é maravilhoso que Jesus me deu, mesmo quando eu coloco uma fé nesse coração e digo assim, o Senhor me sustentará em todo o tempo, o Senhor Deus me livrará de todo mal, em algum momento o mal nos alcança. Em algum momento a decepção chega, em algum momento a frustração invade o nosso coração. Em algum momento o desânimo chega, em algum momento temos a reação de rejeição das pessoas. Em algum momento não somos entendidos. Em algum momento algo acontece como sendo um balde de água fria jogado em nós. Toda a nossa fé, todo o nosso dinamismo, toda a nossa boa vontade, tudo aquilo de repente é esfriado, de repente se enfraquece diante de um quadro ruim. Vocês lembram de Elias? Preguei recentemente sobre isso. O homem cheio da coragem, ânimo, cheio de vida, cheio de projetos, de repente ele recebe uma notícia que bota ele para baixo. Embora os discípulos estivessem levando algo poderoso, eles encontrariam o fracasso, eles encontrariam a humilhação, eles encontrariam a rejeição, eles iriam encontrar com certeza a decepção. Então, eu quero que você compreenda isso, porque não tem nada que Jesus nos mandou fazer que ele não tenha feito antes. Não tem nada que nós vamos sofrer que Jesus não tenha sofrido antes, até mais do que nós. Jesus tinha acabado de sofrer a rejeição na sua própria terra. E quando ele fala para os discípulos, diz assim, vocês também vão encontrar isso por aí. Porque os discípulos estavam aprendendo como lidar com a decepção. E talvez você carrega consigo muitas frustrações, muita desilusão. E qual é o grande ensinamento de Jesus para isso? Está na segunda lição. Qual é a segunda lição? Você precisa vencer uma etapa, não deixar pendência e ir adiante. Sacudir a poeira quer dizer o seguinte, deixa tudo no lugar onde aconteceu. Não leve nada adiante. Esse é o grande ensinamento que Jesus passa para os discípulos, porque se eles têm uma frustração numa cidade, leva essa frustração para outra cidade, chega ali o vigor, a força da sua mensagem, dos seus sonhos, dos seus projetos começa a já esmorecer. Eles já chegam desconfiados. Será que vão me tratar como trataram antes?
e ele recebe outro impacto negativo. Quando vão para a terceira cidade, eles já estão mais desacreditados em si mesmos, na sua própria missão, no seu próprio propósito. Já não tem mais aquele vigor para anunciar. Quando vão para a quarta cidade, talvez já não tenham ânimo nenhum. Então, uma das maneiras de Jesus ensinar os discípulos é o seguinte: da mesma forma, quando se passa numa terra pagã, que se sacode a poeira para não levar nada para frente, não levar nada para o lugar santo, para a terra santa, da mesma maneira, deixa tudo para trás para que não haja contaminação no vosso coração para a próxima fase. Esse é um ensinamento incrível e não diz respeito apenas ao anúncio do Evangelho. Está dizendo respeito a nós levarmos aquilo que nós acreditamos, a vivermos aquilo que acreditamos. A ideia não é apenas quando estamos indo de cidade em cidade, peregrinando de um lugar para outro, não. Isso tem a ver com planos, com situações no dia a dia da nossa vida, com coisas que eu vivo hoje, com a experiência de hoje, com a experiência de amanhã. E muitas vezes você está cheio de alegria, cheio de boa vontade e quer realizar algo, mas alguém vem com uma palavra de desprezo, de desânimo para você, e naquele momento você cede. Naquele momento você acaba recuando, acaba olhando para baixo, não é? Jesus estava dizendo: sacode a poeira. Não deixa isso grudar em você. Não deixa isso ficar encardido em você. Não deixe a poeira ficar encrostada em você, na sua alma, no seu coração. Sacode isso, deixa isso para trás. Esse ensinamento de Jesus é muito importante porque nós não conseguimos carregar pendências ruins da nossa vida. E eu quero falar para você isso porque eu senti Deus falar ao meu coração que muitas pessoas estão indo de planos em planos, de projeto em projeto, de experiência em experiência, mas sempre carregando a negatividade, a carga negativa, sempre carregando a carga de desilusões, carregando consigo os pesos indevidos, as lembranças de como foram tratados antes, carregando consigo os pesares, carregando consigo as suas tristezas. Olha, você precisa sacudir isso. Sabe por quê? Porque se há algo poderoso no teu coração, se há algo maravilhoso na tua vida, se Deus colocou um plano em você, um projeto em você, uma ideia em você, e alguém, ou uma situação, ou até mesmo você, não acreditou, ou se frustrou com você mesmo, ou com alguém, seja como for, Jesus está dizendo: sacode essa poeira. Não deixa isso manchar a sua veste. Não deixa isso te descaracterizar. Você já imaginou como fica uma pessoa que vai carregando fardos e ela carrega tudo aquilo, leva aquelas pendências, leva a sério demais, ela se importa demais, a ponto que depois ela vai olhar muito mais para as frustrações do que para a sua própria missão. Ela vai levar em conta muito mais as negativas, ela leva mais em conta as represálias que teve, as resistências, do que a sua missão. Aquilo que Jesus lhe deu, que é tão maravilhoso, tão nobre, tão diferente, tão incrível, acaba sendo ofuscado pelas experiências ruins. Aquilo que Jesus deu para os seus discípulos não era para qualquer um. Era o anúncio da chegada do reino de Deus. Um reino que era muito mais poderoso do que o reino romano, que é o Império Romano. O Império Romano, com todo o seu poderio, não tinha legião de anjos. O Império Romano, com todo o seu poderio, não tinha um poder de cura. O Império Romano, com toda a sua glória, no máximo podia entrar no palácio, o grande palácio em que abrigava o imperador. No máximo podia colocar o imperador na tribuna de honra do Coliseu, mas não entrava no trono de Deus, no trono da graça de Deus. O que os discípulos tinham para falar era muito mais do que uma vida terrena cheia de vitórias e de vigores, como
grandes homens romanos que eram, à época, as referências de grandeza. Aqueles homens podiam viver muito bem, mas pereceriam. O anúncio do reino de Deus era de vida eterna. Tudo maior, tudo gigantesco, eterno, glorioso, maravilhoso. Não podiam se trocar. Os discípulos não podiam se deixar vencer por uma negativa, por uma rejeição. Jesus disse: sacode a poeira. Meu amigo, sacode a poeira aí. Por que você está carregando coisas no coração? Isso está te pesando. Isso está te trazendo, sabe o quê? Incerteza do futuro, desânimo. Está perdendo a coragem de ir adiante, desacreditando naquilo que Deus te deu, nas virtudes que Deus colocou na tua vida, desacreditando nos sonhos, nos projetos, nas promessas, porque a vida foi te batendo, você foi encontrando à medida que vai avançando. Os discípulos estavam à medida que avançando, encontrando problemas. Jesus já advertiu. Como eu disse no primeiro ensinamento, vocês vão encontrar problemas, vocês vão ter frustrações. Mas Jesus ensina a segunda lição poderosa. Olha, sacuda a poeira. Eu quero ir para o terceiro e último ensinamento de Jesus e nós vamos orar. Quando Jesus diz o seguinte: sacode a poeira, deixa comigo. Quando Jesus diz, é como se fosse uma lição só: sacode a poeira e deixa comigo. Eu vou tratar dessas pessoas. E aqui nós não podemos ter um olhar de vingança ou um olhar para essas pessoas de dizer, bem que eu te falei, você não quis me ouvir, ó, vai se dar mal. Não. Jesus estava dizendo, simplesmente deixa comigo, sou eu que vou tratar desse assunto. Não se preocupe com quem rejeitou, com quem deixou, faça a sua parte, sacode a poeira, não fique impregnado com isso, não fique influenciado por isso, não se suje por causa disso, não fique de forma alguma remoendo isso, não, porque você tem algo importante que precisa estar vivo. Deixa comigo. Você precisa descansar no Senhor. Aquilo que você não pode resolver, quem vai resolver é o Senhor. Se for injustiça, é o Senhor que vai resolver. Se os planos da sua vida foram travados, parados por alguém, não se preocupe com vingança, não fique com rancor, não fique com tristeza, não fique com nada disso. Tudo vai ser julgado pelo Senhor. É Jesus que faz o julgamento de tudo. Essa tarefa não é minha, não é sua. Se eu for me envolver nessa tarefa, eu vou cometer muitos erros, porque inclusive eu também errei com alguém. Então, eu não sou a pessoa apta para fazer julgamentos. Nós só temos que seguir adiante com aquilo que o Senhor nos deu. Então, se tem algo na sua vida, se tem alguma coisa na sua vida que te levou ao fracasso, à frustração, que te parou, levanta agora mesmo, sacode a poeira. Não fica pensando, mas aquela pessoa continua bem. Mas aquela pessoa ali nem está sentindo nada, me fez um mal tamanho e ela continua do mesmo jeito. Esquece ela, deixa ela. Jesus vai tratar dela. Por que você não tem que se preocupar com ela? Porque se você se preocupar com ela, você vai esquecer de você. Você vai desviar a atenção da grandeza que é ter Deus na sua vida. Um propósito de Deus na sua vida. A missão, as bênçãos, os planos, as promessas. Você vai perder isso por causa de uma coisa ou outra que o próprio Jesus está cuidando. Então esse é o grande ensinamento. Não se preocupe com aquilo que está nas mãos de Jesus. Eu vou orar por você nesse momento, mas eu quero voltar à ênfase de sacudir a poeira. Sacuda a poeira. Essa é a palavra, guarde isso. Sacuda a poeira. Se foi no seu relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, com outros integrantes da família, se foi no trabalho, se foi com você mesmo, seja o que for. Se foi no seu ministério, alguém que disse alguma coisa e você esfriou no seu chamado e nunca mais quis voltar a fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer, sacode a poeira. Deixa que Jesus vai tratar. Ele falou, deixa isso aí comigo. Não trata disso aí não. Você vai se ocupar com isso aí para quê?
se você tem algo melhor dentro de você. Você tem um Espírito de Deus na tua vida. Tem uma canção que fala: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não se preocupe com coisas pequenas, porque você tem coisas maiores para aplicar à sua vida. Oremos. Senhor Deus, estamos nós aqui diante desse texto tão lindo da tua palavra. Pessoas que se admiravam de Jesus e outras pessoas que se escandalizavam. E Jesus também teve uma reação. Jesus ficou admirado, mas da incredulidade. E a incredulidade levou Jesus a ser impedido de fazer os milagres que ele planejava fazer. Nós não queremos que o Senhor se admire da nossa incredulidade a ponto de que isso impeça dele fazer o bem que ele quer nos fazer, o favor, as bênçãos que ele tem planejado para nós. Por isso, Senhor, nessa hora eu coloco diante de Ti o Teu povo, para que possamos fazer uma reflexão. Tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor, se nós não tivermos uma reação melhor do que apenas ouvintes, eu não estou sendo chamado para o Senhor para bater palma para Ele como se tivesse uma plateia, como se fosse um show, como se fosse apenas um entretenimento. O Senhor quer que a Sua palavra venha para o meu coração, e eu a quero. Eu quero essa palavra no meu coração. Eu sei que meu irmão também quer, e eu peço que o Senhor nos ajude a criar um fluxo forte de conexão, que a Tua palavra possa adentrar na vida de cada um. E em especial, possamos lembrar desses 3 grandes ensinamentos. Vamos encontrar frustração pela frente, mesmo seguindo na direção que o Senhor Jesus nos direcionar, nos mandar. Nós precisamos entender que quando isso acontecer, quando a decepção estiver bem diante de mim e querer entrar no meu coração, eu não vou deixar, eu vou sacudir, eu vou dizer: eu não te quero aqui. Nos ajude, Senhor, a fazer isso, a lembrar disso. Nos ajude a sacudir a poeira. Nos ajude a não levar as impregnações ruins que nos maculam, que tiram o brilho, tiram a cor, tiram o vigor. E quantas pessoas já estão assim, Senhor? Ajude-as a sacudir a poeira. E acima de tudo, Senhor, nos ajude a entender que quem julga é o Senhor. O julgamento pertence ao Senhor. Quem vai cuidar de tudo é o Senhor. Então isso é para me trazer paz. É paz que isso vai me trazer. Porque tudo está no controle de Deus. Se tiver que julgar, e o próprio Jesus disse, eles vão ser julgados. Vai ter rigor para com eles. Mas isso é com Jesus. Eu só tenho que ter paz e viver aquilo que o Senhor Deus planejou e anunciou para mim, que é a chegada do reino de Deus. Eu peço a Tua bênção na vida de todos aqui, Senhor. Cure e trate de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.